Olá, queridos e amados de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 6 e os versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem chamou Pedro, seu irmão, André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Jesus desceu com eles da montanha e passou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos impuros eram curados. A multidão toda tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. Como é glorioso o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, sendo Deus conosco, como um de nós, também nos deu exemplos de sair do meio da multidão, passando do meio de toda a movimentação do povo, que ele se tornou uma pessoa muito famosa, mas ele tinha seus momentos de oração, sempre. Nos evangelhos, os 3 sinóticos, você pode notar que Jesus sempre saía para ficar em oração. Quando ele começou o seu ministério, a sua missão, ele passou 40 dias no deserto. 40 dias no deserto, digamos assim, ele passou 40 dias orando, se preparando para fugir, para se fortalecer de todas as tentações, a tentação da fama, a tentação do dinheiro, dos bens e a tentação do poder, de comandar. O poder quer dizer assim, comandar uma área, comandar um país, comandar um território. É o instinto do homem, do ser humano, comandar. É um instinto também do machismo, controlar, comandar a força toda a situação. E Jesus estava em oração. Ele é divino, mas ele é como nós, ser humano também. Por isso que dizemos Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é filho porque é um de nós, se tornou um de nós, mas também com a força e a proteção divina, porque Deus se manifestou no meio de nós. Mesmo assim, essas 3 pessoas, elas se unem para nos dar o exemplo de como devemos seguir a palavra de Deus, como devemos amar a Deus, o exemplo que Jesus fez. Então Jesus chamou 12 discípulos, chamou as pessoas que ele conhecia anteriormente como as pessoas ideais para se começar a igreja de Jesus Cristo, a noiva, a comunidade. Chamou pessoas simples, trabalhadoras, pessoas que não têm estudo intelectual, chamou pessoas ignorantes, mas pessoas que têm uma visão crítica daqueles
que querem dominar à força uma massa, uma sociedade, oprimindo aquela sociedade. E esse chamou esses 12, desses 12 se multiplicaram para 144, e de 144 muito mais. Entenderam como é a questão da Igreja de Jesus Cristo? E nesse chamar muito mais, para formar mais comunidades, esses discípulos expulsavam os demônios. Os demônios, digamos assim, naquela época, porque não tinham uma ciência, as pessoas ainda estavam em desenvolvimento, tentando sair das suas tradições. Quando alguém estava doente, muito doente, que alguém não podia identificar o que estava acontecendo com aquela pessoa, dizia que aquela pessoa estava endemoniada. Jesus, conhecendo toda a situação, também não quis desfazer de todas as mentes que pensam daquele jeito. Quando uma pessoa estava doente, considerava aquela pessoa como uma pecadora. Até hoje, muita gente se baseia no Antigo Testamento. Muitos preceitos, muitas tradições, principalmente as tradições que oprimem as pessoas pobres e os marginalizados. Através das suas tradições éticas e moral, através da sua hipocrisia. E Jesus chama e ensina a amar todos sem distinção e a ajudar. Tá certo que tem pessoas mais inteligentes no meio. Pode ter um médico, uma pessoa que gostava, intelectual, para ajudar Jesus Cristo, tudo bem. São as pessoas humildes, mesmo inteligentes, elas são humildes, estão prontas a ajudar a comunidade de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Jesus, sendo Deus conosco, ele fazia, porque ele fazia bem todas as coisas da mesma forma como Deus criou e fez tudo e disse que era bom. Jesus também fazia as coisas que era bom. Quando a gente se apega a Jesus Cristo, tenta tocar Jesus Cristo, conhece Jesus Cristo a fundo, a intimidade dele, quando a gente tenta tocar, sai dele uma força que nos revigora e nos anima para seguir a caminhada dando testemunho do seu evangelho. A igreja Jesus chama todos nós para sermos discípulos e animadores das pessoas que estão desanimadas, pobres, sem esperança, porque tem aqueles machistas dominadores que tentam dominar uma massa e oprimem por conta do imposto que é cobrado. Não tem necessidade de cobrar tanto imposto para colocar em um lugar para oprimir uma nação. Todo mundo sofre sobre esse mal. O mal do capitalismo, o mal do imposto. A comunidade está desunida porque não tem a educação necessária para que se possa se unir e a toda a comunidade trabalhar para tornar uma cidade mais confortável, cuidando bem do meio ambiente e também cuidando das doenças, das maldades, da violência. Hoje, os espíritos impuros, vamos dizer que seja a corrupção e a violência. No espírito impuro de hoje, os demônios de hoje são realmente a violência, o preconceito e a corrupção. Corrupção dá-se o nome também de prostituição, porque vende a sua alma, a sua dignidade por conta de um imposto, dinheiro do imposto. É a tentação do poder. Jesus desmascara todas essas tentações. E aparece há quem diga que Jesus não é Deus. Há quem diga que Jesus não fez milagres.
Há quem diga que a Bíblia é mentirosa, para que essa pessoa não possa sair do seu posto de dominador de uma nação. Jesus nos ensina a vivermos unidos em comunidade. Quando a comunidade se divide, ela se dilacera. Quando a comunidade toma Jesus só como um guia e comunidade e o noivo, o principal guia é Jesus Cristo, ela vai crescer e se multiplicar em graça e paz, em harmonia. Um grande abraço a todos, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações. Um grande beijo, que Deus fique conosco e possamos tornar esse mundo menos violento. Um grande abraço.